Bom dia, amigos da Rádio Charrua, bom dia aos ouvintes e parceiros do Charrua Rural. Estamos aqui mais um sábado para tocar o nosso programa, para falar um pouquinho do nosso agro. No dia de hoje, uma conversa que pode ser bastante técnica, né? Pelo caminho, né? Pelo assunto que tem, da sua importância e do que se trata, já que vamos tratar de outorgas e monitoramento das barragens e automonitoramentos, né? Um tema bastante importante, ainda mais de um momento que a gente está no Rio Grande do Sul, sofrendo com essas questões do excesso de água, mas a gente já vinha há 3 anos, né, numa seca absurda, e a gente tem que cuidar das nossas águas, a gente tem que ter parâmetros, né, como é que a gente mede, como que a gente estuda o consumo, quando que a gente sabe o que está consumindo, o que não está consumindo. Isso é um dever do produtor rural, né, enquanto irrigante, né, mas é uma questão que eu não tenho dúvida nenhuma que tem seu impacto social, né? E além disso, ela também a gente sabe que o produtor rural sempre fez e sempre cuidou dessa parte, né? Mas hoje a tecnologia e os parceiros que estão aqui para conversar conosco fazem com que isso seja muito mais preciso, né? E é exatamente isso do que nós vamos tratar aqui, né? Tem leis, tem normativas, e portarias, né, que estão regulamentando isso aí, e eu acho que é importante a gente informar, é importante a gente botar isso em pauta para que quem esteja nos escutando, que é do campo, que esteja bem informado do que em seguida vai ser cobrado, né, para fazer isso. Muito bem, mas eu não tenho capacidade nenhuma de conversar sobre isso aqui, né? Quem tem é quem está aqui conosco. Está aqui conosco o Bruno Musvec, que é engenheiro mecatrônico e CTO da Eletroeste. Esses termos são bonitos, tia. Quem deve gostar muito é o Mauro desses termos, né, tia? Tu viu? Só o termo já assusta, né? Dependendo, só assusta. Bom dia, Bernardo. Bom dia, nossos colegas de mesa. Bom dia, Juliana. Bom dia, nossos ouvintes. Então, essa introdução aí foi muito legal. Então, muito boa. E vamos falar de água hoje. Pois é. Água e tecnologia, né, tia? Água e tecnologia. Está aqui conosco também Mônia Schlitter, engenheira agrônoma da Agroplan. Mônia, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos que acompanham a mesa, está novamente aqui na Rádio Charrua. A Juliana que está Vê se está ligado aqui, para cima. Aqui, ó. Aí. Agora sim. Volta. Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Rádio Charrua. Bom dia, né, o pessoal que faz parte da mesa, ao Bernardo pelo convite, ao Bruno por estar aqui conosco, estar nos acompanhando nessa caminhada, nessa jornada, né, dessas portarias, né, que nós estamos nos atualizando agora nas últimas semanas, ao Marcelo, que é meu parceiro lá da Agroplan, que é o responsável que faz todas as nossos processos de outorgas, não somente junto à ANA, mas também junto ao DRHS, né, que a gente pode explicar posteriormente a diferença, né, disso. E a Juliana, nossa, né, fiscal, né, da ANA, né, da Agência Nacional de Águas, que vai regular todo esse sistema de outorgas dos rios federais. Prazer estar com vocês. Que bom, que bom. Também conosco, como disse a Mônia, Marcelo Schmidt, que é engenheiro agrônomo também da Agroplan, do setor de outorgas. Marcelo, bom dia. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Bruno, Mônia, Juliana e a todos os ouvintes aqui da rádio. Estamos aí hoje para esse desafio de debater um pouquinho sobre essa nova portaria e aprender junto, né? Porque, que nem tu comentaste, é algo novo que estamos todos aí, o Bruno e a gente aqui, todo mundo aprendendo junto com essas novas normativas e portarias que vêm sendo emitidas. E a Juliana está aí para nos auxiliar também nessas dúvidas aí. Muito bem. Juliana Lopes, da Agência Nacional das Águas. Juliana, bom dia. Bom dia a todos, bom dia especial para os ouvintes. Eu agradeço a oportunidade, o convite para estar aqui hoje falando de água, de monitoramento, um assunto tão importante para a ANA e tenho certeza que para todos nós, né, para os produtores rurais e para todo o país. Muito bem. Juliana, eu até começo contigo. Eu queria entender
qual é o objetivo que a ANA tem com as questões deste monitoramento, né? Eu fiz uma introdução da necessidade, eu acredito que você tem uma necessidade disso, eu acredito que é importante para o produtor e que essa tecnologia, e o Bruno pode falar disso, se entende de que ela é necessária. Independente de qualquer portaria, de qualquer normativa, de qualquer questão, enquanto irrigante, quanto que eu posso irrigar? Quanto mais preciso isso, melhor é. Né? Então, você tem uma necessidade. Dependendo do tamanho do produtor rural, ele vê e mais tecnificado ele adota essa postura antes. Outros têm que fazer mediante uma necessidade ou até mesmo uma portaria propriamente dito, né? Então, eu queria entender do posicionamento da ANA, qual é o objetivo que tem com isso. Tá certo. Antes de falar exatamente do objetivo da ANA, eu queria eu não sei se todos os ouvintes têm clareza do que a gente está falando quando a gente fala do automonitoramento do uso da água. Então, eu queria explicar rapidinho o que é, e daí eu explico, eu entro um pouquinho mais na sua pergunta. Assim. Então, só para deixar claro para todos que nos escutam, quando a gente fala de automonitoramento do uso da água, a gente está falando de medições das vazões captadas ou lançadas, dos volumes, no caso, porque são medições ao longo do tempo, captados ou lançados por usuários de água, tá? Então, a gente está falando de usuário que tira água do rio, que lança água do rio, e a gente não está falando da medição do rio propriamente dito, ou usuários que tiram água de açudes, de barramentos. A gente está falando da medição desse uso, tá bom? Quando a gente fala de automonitoramento do uso da água. E esse é um tema que ele é, com certeza, muito importante para a ANA, e como eu falei no início, eu acho que é importante para a sociedade e para o produtor rural, para todos. Para o produtor rural, com certeza, assim, independente de ter obrigatoriedade de fazer esse monitoramento ou não, é muito interessante que ele faça, porque a gente está num cenário em que a gente precisa cuidar cada vez mais dos nossos recursos hídricos, e para garantir um uso racional, o produtor ele precisa conhecer o quanto de água ele está usando. Isso é fundamental, ter essa informação e utilizar essa informação para tomada de decisão. Então, independente, como você falou, de qualquer normativo, o monitoramento ele é extremamente importante na agricultura irrigada hoje. Para a ANA, essa informação ela também é muito valiosa. Ela é utilizada para melhorar os nossos processos, né? A gente gosta de dizer que o dado do automonitoramento, ele aproxima o papel da realidade, né? Ele aproxima o balanço hídrico de escritório. A gente está lá na ANA, a gente tem dados dos rios, dados de precipitação, e a gente tem dados teóricos de vazão que são calculados. Mas com o automonitoramento a gente conhece a realidade. Então, essa é a importância dele, trazer essa informação do uso real em uma bacia para auxiliar a tomada de decisão na ANA. Então, ele é utilizado lá dentro para embasar marcos regulatórios, alocações de água, decisões quanto ao uso de recursos hídricos no geral, e também é utilizado para fiscalizar o usuário, para garantir que o usuário ele faça um uso de acordo com aquilo que está permitido. Tá? E quando eu falo de fiscalização, geralmente é algo que assusta, mas é bom ressaltar que o objetivo da ANA com a fiscalização é sempre trazer o usuário à conformidade, não é arrecadar dinheiro com multa, não é penalizar o usuário, mas sim garantir que o uso aconteça de acordo com o permitido, para que se tenha água disponível aí da melhor forma possível para todos. Esse é um entendimento, Juliana, que não é muito fácil, né? Essa questão de que tu comentaste, o porquê que existe a fiscalização. Normalmente, quando você tem exatamente isso, né? É medo do que vai acontecer, né? Todos, acho que a Mônia e o Marcelo estão aqui, podem dar um parecer até sobre isso, assim, enquanto o produtor, estou falando, né? Procura um escritório para regulamentar as minhas ações dentro da minha propriedade e as instalações que lá tem, para deixar que o negócio fique seguro, né? Seguro diante da lei, né? Mas, assim como tem produtor bom, tem produtor ruim, né? Isso a gente não pode esconder, isso é fato, tá? Aqui, às vezes, vamos dar um jeitinho aqui, puxa um pouco mais lá, puxa um pouco mais aqui. O que eu quero dizer com isso, assim, ó,
o histórico, às vezes, não é favorável, né? Quando tem essas, ainda mais na nossa região aqui, que tem das últimas fiscalizações, deram problemas sérios e da forma como foi feito, esclarecido, não precisamos entrar no mérito, e não era nem da questão da própria Ana, né? Outras fiscalizações que aqui passaram, né? Mas eu queria que isso é um tema cabeludo, vamos dizer, né? Porque não é fácil para o produtor ficar sabendo de que tem mais uma fiscalização, que estão mais dentro da minha propriedade ainda, estão sabendo mais ainda do que eu faço dentro da minha propriedade enquanto privado, né? Se bem que você está usando um bem público, que é a água. Não é um tema fácil, né, mano? É difícil, né? E isso, mais tarde, pode, sim, remeter até mesmo uma possível cobrança. E aí tem um outro ponto que é importante também. Eu sei que não é questão do tema, mas um contraponto, né? Quando dizem que o produtor rural é um dos maiores emissores de gás carbônico, né? No caso da vaca e não sei o que. Quando a gente planta e a planta está fazendo a fotossíntese, né? A gente já discutiu isso aqui até mesmo na semana retrasada. Como que a gente vai ser remunerado sobre isso aí mais tarde? É uma possibilidade. E isso também é um bem público, né? Então a discussão vai longe sobre isso aí, né, mano? Não é um tema tão simples assim, né? É que são vários temas, né? E tu abordaste não só a questão da ANA, que a ANA está regulamentando, na verdade, o uso de água, a outorga de água dos rios federais, né? Então, para mim utilizar, eu não posso utilizar a mais, se não pode ser que falte para o meu vizinho do lado, né? Então, eu tenho que utilizar a vazão adequada que eu registrei no meu empreendimento, na minha captação, né? Na verdade, a ANA, ela apenas vai fiscalizar aquilo que eu informei, se realmente eu estou utilizando o que eu estou dizendo que eu estou captando naquela minha outorga, né? Então, é mais ou menos por aí. Aí, esses outros pontos na questão, é óbvio, hoje a gente está sendo muito fiscalizado por satélite, aí vem IBAMA, aí vem FEPAM, vem outros órgãos, né, que vão fazer a fiscalização e realmente, aí a gente quer estar mais por dentro da lei e fazer as coisas corretamente. E o produtor ele tem procurado, sim, hoje, estar dentro da legislação ambiental, tanto na parte dos recursos hídricos, quanto na parte das próprias lavouras, das reservas legais e das suas APPs, né, ao redor dos rios. Né? Hoje, como é que é feita essa fiscalização, Marcelo? A fiscalização não, esse monitoramento. Diz o monitoramento das vazões das águas. Eu informo e em algum momento a ANA vai fiscalizar. Como é que funciona? Eu acho que a gente poderia explicar o que é a outorga e a diferença, né, dos rios federais e estaduais e quem é que faz essa fiscalização, né? Quem é que dá, qual é o órgão que dá essa outorga? Acho que o Marcelo pode explicar para nós. Leonardo, deixa eu puxar uma pergunta que parece que a gente está falando só de produtor, parece que a ANA veio com essa norma e é só produtor rural. É o usuário de água. Certo. Né, Juliana? Por favor, até explica, deixo para ti dar esse gancho, Bernardo. Por favor. O programa está livre aqui. Então parece que a gente está falando, o usuário de água é produtor rural. Não, o usuário de água é o usuário de água. Explica para nós isso aí, por favor, deixa claro. É exatamente isso, o usuário de água é o produtor rural, que usa água para irrigação, mas é também a indústria, é também o usuário de esgotamento sanitário, de abastecimento público, é o usuário que usa água para consumo do animal, então, assim, e temos mineração, temos uma gama bem ampla de usuários. Às vezes a gente pode aqui reduzir ao produtor rural, porque a gente sabe que, né, como foi na introdução, talvez seja o principal público aqui da rádio e talvez seja também o principal uso nas principais bacias do Rio Grande do Sul, mas não estamos falando só do produtor rural, e não é só o produtor rural que tem que seguir as obrigações, que tem que obter outorga, e que tem que fazer automonitoramento, e que tem que estar de acordo com a outorga, tá? Todos os usuários de água, e aí, como Ana, né, posso falar dos usuários de água de domínio da União, que eu acho que é o que os colegas iam explicar, mas de forma bem resumida, os rios, os corpos hídricos do Brasil, eles são divididos em domínio dos estados e do domínio da União, e a ANA cuida desses que são de domínio da União, que são os corpos hídricos que atravessam mais de um estado, que fazem fronteira do país, ou em alguns casos de açudes e reservatórios, mesmo
não fazendo fronteira, não dividindo estado, quando eles são construídos com recursos da União. Então, em alguns casos, a gente tem até rios que são estaduais, mas que nesses rios tem alguns reservatórios federais, porque foram construídos com dinheiro da União. Também algumas outras exceções, alguns casos em que estão localizados em terrenos da União, em reservas, basicamente isso. E aí, no caso, né, quando o corpo hídrico é de domínio da União, o usuário de água, ele, na maioria das vezes, vai pedir a outorga para a ANA. Falei na maioria das vezes porque, para alguns estados, existe delegação, não é o caso do Rio Grande do Sul. Então, no Rio Grande do Sul, quando for um usuário que capta água em um corpo hídrico de domínio da União, ele vai ter que pedir essa autorização para a ANA, né? Ele não pode usar a água sem autorização. Ele vai pedir autorização para a ANA vai analisar o pedido dele, e a outorga sendo concedida, ele passa a estar sujeito a diversas obrigações, né? Ele tem um benefício, que é eu posso usar água, muito bom, mas ele passa também a estar sujeito a algumas obrigações, entre elas, para alguns usuários, o automonitoramento do uso da água, e passa também a estar sujeito à fiscalização da ANA. Viu, Bernardo? E quando trata-se de rios de domínio estadual, né, e os próprios barramentos, aí fica a cargo, a outorga, ela é concedida pelo DRHS, né? Então, a gente tinha diferente. uma dúvida, Juliana, aqui, antes da gente começar o programa, das questões dos rios que dividiam estados, de quem que era esse pedido se era para a ANA ou se era para o DRH. Não para a ANA, porque esse é um dos critérios que torna o corpo hídrico federal, ele fazer divisa de estado. Tá? Então, não é o tamanho, não é o porte do rio, né? A gente muitas vezes associa com rios grandes, porque são os que a gente conhece que divide estado, por exemplo, São Francisco, que nasce lá em Minas e entra no Nordeste e passa por diversos estados. Mas não é. O critério é exatamente ele passar por mais de um estado. Pode ser um riachinho pequenininho, né? Se ele nasceu num estado e ele atravessou para o outro, ele passa a ter ali de domínio da União e, portanto, cuidado pela ANA. Entendi. E aqui em Uruguaiana, então, acho que tu pode citar os casos de quais são os rios que, no caso, a gente vai nos reportar à ANA para fazer esse automonitoramento e que vai fazer parte da portaria 188. Acho que tu pode esclarecer para nós, vamos aproveitar e falar. Eu acho que é difícil eu citar aqui muitos exemplos, né? Enfim, como eu falei, pode ser que tenham rios pequenos, eu poderia citar os principais, né? Na bacia do Uruguai, e até já relacionando ao automonitoramento, que é o Rio Negro, o Rio Quaraí, e a gente tem também a Lagoa Mirim, que é de domínio federal. Então, acho que seriam os principais. Tá? Mas caso os ouvintes tenham dúvidas, né? Eu estou usando água aqui, eu quero fazer certinho, eu quero pedir autorização, eu não sei se esse rio ele é da ANA ou se ele é do Estado. Ele pode entrar em contato com a gente, eu posso até deixar aqui o contato, né? Se for permitido, ele pode entrar em contato com a gente e perguntar, que a gente avalia caso a caso. Aqui em Uruguaiana passa então o Rio Uruguai e o Quaraí. O Uruguai também. O Uruguai também, com certeza. São os que a gente no caso, tem que ser reportado. Marcelo, essa questão que a Mônia comentou das diferenças entre outorgas de rios e outorgas de barragens. Comenta um pouquinho para nós em relação a isso. Isso, que nem a Mônia comentou, no caso, os de domínio da União aqui da nossa região seria o Rio Uruguai e Rio Quaraí. Então, quando os usuários de água, principalmente produtores para irrigação aqui na nossa região, utilizam do Rio Uruguai e o Rio Quaraí, se reportam à ANA para solicitar outorga. Já os outros santos, arroios que a gente tem uso, e principalmente as barragens, né, que é o forte aqui na nossa região dos produtores, aí nesse caso, para o produtor se adequar a solicitar outorga, ele entra num processo no DRHS, que é o Departamento de Recursos Hídricos e Saneamentos do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nesse caso, ele faz todo o processo de solicitação de outorga do seu arroio, da sua barragem, da sua sanga, do seu açude, via DRHS, pelo portal do CIOT. Então, essa é a principal diferença. Né? Hoje, como é que funciona? Para um produtor rural, esse é fácil, sabe como é que funciona, mas para quem está nos escutando, existe o rio, por exemplo, o Rio Uruguai, e tem um monte de gente, um monte de produtor que puxa, ou um monte de usuário, eu acho que esse é o melhor termo, né? É um monte de usuário das águas que puxa a água desses rios. Agora está entrando um Bernardo lá que também quer puxar, certo? Como que fica a questão a quantidade que eu posso puxar com quem já tem as autorizações? Porque puxa, vou dar só um exemplo aqui, puxa 10 litros, tu puxa 10 e eu também quero puxar 10. Nós vamos diminuir um pouco de cada um para eu também puxar um pouco,
Ou não? Como é que funciona essa divisão? Bom, acho que como a resposta de qualquer bom agrônomo é o depende, né? Depende, essa é. Por exemplo, aqui na nossa região, falando de Rio Uruguai e Rio Quaraí. Desculpa, sabe por que eu tenho essa dúvida e queria que a gente... Eu tenho não, mas eu sei como é que funciona, mas queria deixar claro para as pessoas que, como a água é um bem findável, né? E as pessoas acham que simplesmente você vai lá, você pede uma autorização e diz, não, tá bem, eu te conheço, tu pode puxar. Né? Existe um porquê que tu pode puxar e até mesmo quanto tu pode puxar. E o que acontece com os outros que também já puxam de um bem finito, né? Enfim, é por isso. Sim. Isso aí é dentro das vazões máximas de referência, né? Do Q95, os fatores que utilizam, até quem sabe a Juliana possa depois esclarecer alguma coisa sobre. Mas aqui na nossa região, por exemplo, o Rio Uruguai. Hoje, ao menos no que a gente tem de conhecimento histórico dos nossos pedidos, está sendo concedido. A gente vem solicitando outorgas, ela está sendo concedido por quê? Não se entende que ainda tem uma limitação da vazão do Rio Uruguai com o que se é utilizado. Então, ele não tá limitando ainda. A vazão dele é suficiente, tu consegue outorgar, claro, respeitando todos os parâmetros exigidos. Já quando a gente vai pegar para o Rio Quaraí, por exemplo, ele já está dentro do limite da máxima outorgável dele. Até, por exemplo, a outorga dele, que é 1630 de 2014, ela é uma outorga feita com todos os usuários, então onde todo mundo respeita a vazão máxima dele. Ele tem até uma regra especial, o Bruno conhece também, que é a regra da régua, que eles chamam. Então, sim, dependendo do nível do rio, cada usuário pode puxar uma vazão X. Certo. Então, por exemplo, hoje, para conseguir uma nova outorga no Rio Quaraí, não é bem assim, né? Tu vai entrar numa fila, porque já se entende que ele está dentro da máxima outorgável dele. Se tu tirar mais água dele, tu vai estar comprometendo os demais usuários e também a questão da vazão remanescente que tu tem que manter no leito, né? Entendi. E por ser um rio de fronteira, por ser domínio da União, ser de fronteira, tem toda a questão dos direitos de uso do país vizinho também, claro, né? Claro. Então, seria do tipo, assim, um exemplo. Entramos no momento de safra, certo? E nesse momento de safra, nós iniciamos a safra com seca e o rio está abaixo do seu nível normal. Diante desse abaixo do seu nível normal, existe uma autorização diante daquele nível que está a água para cada um que já tem a liberação utilizar. Sim. É isso. Dentro do Rio Quaraí, sim. Dentro que aí eu lhe digo daquela claro. Dentro da regra da régua. Entendi. Já no Rio Uruguai não tem essa variação, né? E essa regra da régua já é uma regra ANA. Sim, foi feito. Sim, que foi feita a outorga em cima disso, dessa normativa especial. Posso jogar uma pergunta para Juliana? Tu tá em casa. Juliana, daí te pergunto, as normas vão se juntar uma com a outra? Tu me entende? Regra da régua com regra do automonitoramento. Não, elas não vão se juntar, elas, né, serão normas diferentes, mas elas se conversam, né, estão completamente interligadas. Isso que você está chamando de regra da régua, né, é o marco regulatório, que a gente chama assim, ele é um acordo, né, eu acho que, como foi muito bem explicado, ele é um acordo para quando a gente entra numa situação de restrição. Né? Enquanto tem água para todo mundo que tem outorga pode usar de acordo com as suas outorgas sem problema nenhum. Mas se a gente atingir uma situação mais crítica, que a gente precisa reduzir, como que a gente reduz? Né? Então, o critério ele fica definido no que a gente chama de marco regulatório. O marco regulatório na Bacia do Quaraí, ele vencia no final do ano passado, mas ele foi prorrogado e ele está agora num momento de discussão. Então, em breve deve sair uma nova resolução ou algum outro tipo de normativo que pode trazer, né, pode repetir essa mesma regra que já existia ou pode trazer alguma novidade. Isso está sendo discutido nessa discussão, inclusive envolve outras áreas da ANA, envolve os usuários de água, eventualmente envolve o comitê de bacia também. Mas estamos nesse momento, então, que sairá algo novo, né, ou mantendo essa regra ou trazendo uma proposta nova nesse sentido de, em situação de restrição, qual que é a prioridade? Quem que para primeiro? Quantos por cento cada um reduz? Tá? É isso. E o automonitoramento, ele se relaciona com isso porque ele que traz insumo para esse tipo de decisão e para a fiscalização dessas regras. Né? Quando a gente falou de fiscalização, a gente falou de fiscalizar as outorgas, mas não é só fiscalizar a outorga. Quando existe uma regra de restrição, é mais importante ainda fiscalizar, porque aí o impacto pode ser sentido, né? O impacto é real, não é nenhum impacto teórico de, talvez numa bacia que tem muita água, se o usuário captar um pouco acima da outorga, ele está irregular, mas talvez o vizinho dele não vai sentir o impacto.
Mas numa situação de restrição, o impacto pode acontecer. De fato, um usuário captando a mais, ele pode tirar a água né, do vizinho dele. Então, é importantíssimo o monitoramento e a fiscalização, nesse caso, um acompanhamento bem próximo para garantir que os usuários respeitem a regra e que tenha ali a água, né, talvez não água na quantidade que todos gostariam nessa situação de restrição, mas que tenha água suficiente para cada um conforme o combinado. Como que vai ser medido isso, né? Mensurado? A gente está falando do termo de automonitoramento, certo? O monitoramento, eu vou lá e faço uma medição, eu próprio, enquanto produtor, não é um escritório que vai fazer para mim, não, é uma tecnologia que vai fazer para mim. Eu deixo a pergunta aqui na mesa, para quem quiser responder. Como que isso vai acontecer? Eu posso começar, então? A portaria ali das metodologias e como funciona certinho. Primeiro, respondendo a pergunta dele, assim, né? Quem vai fazer essa medição? A responsabilidade é do usuário outorgado. E daí ele vai tomar a decisão do que é o melhor para ele. Né, se ele tem condição de ir por conta própria, comprar um equipamento e colocar um funcionário para fazer o acompanhamento daquele equipamento, tudo bem. Né? Se ele não tem condição, se ele se sente mais seguro contratando uma empresa, tudo bem também. Lembrando que a responsabilidade é dele. Então, se ele instala o equipamento e ele não consegue transmitir o dado bem, ele vai ser responsabilizado. Se ele contrata uma empresa, tem que ser uma empresa de confiança, porque a relação da ANA não é com a empresa, é com o usuário outorgado. Então, por mais que a empresa esteja ali intermediando essa passagem da informação para a ANA, o responsável pela informação ainda é o usuário. Tá? Então, ele é o responsável por instalar o equipamento, ele é o responsável por verificar a qualidade do dado que está sendo medido e por transmitir esse dado para a ANA. Com relação à tecnologia, né, existem algumas possibilidades. Então, primeiro, com relação à medição. Existe a possibilidade do monitoramento direto e do monitoramento indireto. Quando a gente fala de monitoramento direto, a gente está falando de instalação de um equipamento que já vai medir e armazenar o volume. Então, tem, por exemplo, o hidrômetro, tem equipamento ultrassônico, tem equipamento eletromagnético. Esses todos os equipamentos medindo ali algum parâmetro, talvez a velocidade do fluxo, que na maioria das vezes a velocidade do fluxo, ele já converte e já te dá o volume. Então, esse é o monitoramento direto. E tem uma outra opção que é aceita em alguns casos específicos, ela não é aceita em todos os casos, o monitoramento indireto, que o usuário ele vai controlar o tempo de funcionamento do sistema dele. Ele vai instalar um equipamento que mede o tempo em que a bomba dele fica ligada. E ele vai ter medições pontuais de vazão para associar essas duas informações e fornecer o volume para a ANA. Então, com relação à medição, são essas duas opções. Com relação à transmissão dos dados, na nossa nova resolução de automonitoramento, a gente traz 3 opções, né? Uma é a transmissão anual dos dados, a gente chama de declaração de uso de recursos hídricos anual, é a DUR anual. Tá? O usuário ele vai monitorar continuamente, então, enquanto ele estiver irrigando, né, no caso, um usuário de água para irrigação, enquanto ele estiver irrigando, enquanto ele estiver com a bomba ligada, ele tem que estar com o equipamento lá funcionando. E mês a mês ele vai lá e vai anotar, ou ele vai ter um computador que faz isso para ele, e uma vez por ano, né, em janeiro do ano seguinte, ele vai informar para a ANA tudo que ele usou no ano anterior, a cada mês. Então, ele vai lá agora em janeiro de 2025 vai dizer, em janeiro de 2023 eu usei X, em fevereiro de 2023 eu usei Y, e vai fazer isso, passar toda essa informação para a ANA. A segunda forma de transmissão dos dados é a transmissão mensal. Para isso, a ANA tem um aplicativo. Esse é o caso, por exemplo, da Bacia do Quaraí. A Bacia do Quaraí, ela transmitia anual e com a nova resolução da ANA, ela passa a transmitir mensal por esse aplicativo. Também é o caso da Bacia do Negro, né? E, enfim, acho que interessa aqui para o Rio Grande do Sul são essas duas. Bom, e nesse caso, o usuário ele vai usar esse aplicativo, ele chama Declara Água. No aplicativo, o usuário vai lá todo mês e ele vai tirar uma foto do equipamento dele e vai enviar essa foto para a ANA. Tá? Então, a diferença aqui é que ao invés de enviar em janeiro tudo que ele usou no ano passado, todo mês ele vai lá e ele fotografa, ele registra e ele envia essa informação para a ANA. E a última opção é a opção da telemetria, que aí ela vai valer para os grandes usuários, tá? Mesmo nas bacias em que a gente diz, o monitoramento é mensal, o monitoramento é anual, tem um limite a partir do qual o usuário ele cai na telemetria, né? Quando ele é muito grande mesmo, ele cai na telemetria.
significa que ele vai ter que fazer o mesmo tipo de medição, instalar um equipamento, mas ele vai transmitir esses dados telemetricamente para a ANA numa frequência diária. Ele vai medir a cada 15 minutos e vai transmitir isso, né, frequência máxima de transmissão diária para a gente telemetricamente. A ANA tem um sistema que recebe esses dados. Nesse caso, o usuário muito provavelmente vai precisar contratar uma empresa que faça essa transmissão, que pode ser, né, por satélite, pode ser por celular, enfim, diferentes formas de transmitir. Mas esse dado ele vai remotamente para a ANA todos os dias. Então, de forma bem resumida, assim, são essas duas opções de transmissão e essas duas opções de medição. Tu comentaste uma questão, Juliana, que em alguns casos permitido, desculpa, só me dá uma... O monitoramento indireto, Exatamente. Então, quais são esses casos? E quem determina que pode ser a própria ANA? Sim, é a resolução. Então, sim. Quando não pode, o monitoramento indireto, ele não é permitido quando o usuário cai na telemetria. Então, quando ele é grande o suficiente para ter que mandar os dados telemetricamente para a ANA, ele também precisa instalar o equipamento de medição direta, tá? Nos outros casos, é permitido desde que ele garanta a eficiência que a gente está pedindo. A ANA permite um erro de até 10%. Então, se o sistema dele permite fazer essa medição indireta e ainda entregar um volume para a ANA que tenha essa acurácia, né, ele não pode errar mais que 10%, tudo bem, desde que não seja usuário da telemetria, mas ele tem que garantir isso. Se a ANA observar que ele não está conseguindo garantir esse erro, então ele vai precisar mudar o equipamento. Aí ele vai ser notificado, ele vai precisar mudar de equipamento, tá? Acho que só um outro ponto que é interessante comentar é porque muitas das vezes, né, o usuário ele se depara com essa obrigação, que em alguns casos ela nem é nova, mas o usuário não conhecia, e para outros casos é uma obrigação nova, e ele tem primeiro uma resistência. Poxa, eu vou ter que comprar um equipamento, eu quero fazer o mais barato possível, o mais simples possível. Então, tende a preferir o monitoramento indireto, mas nem sempre o monitoramento indireto ele tem o melhor custo-benefício, porque para o monitoramento indireto, o usuário ele vai precisar de medições de vazão pontual, e isso adiciona um custo para ele. E hoje em dia tem diversas tecnologias, tem equipamentos que, assim, a gente falando talvez para a gente aqui, pessoa física, não seja um custo elevado, mas talvez quando você coloca isso num custo de produção de um grande produtor rural, de uma indústria, o preço do equipamento ele não é tão elevado assim, e tem equipamentos muito robustos, assim, e o preço cada vez menor. Então, assim, vale a pena o produtor, o usuário, ele considerar as duas opções, pensar nos prós e nos contras, né? Muitas vezes o preço um pouquinho mais barato de uma opção não vai justificar o trabalho maior que ele vai ter, a necessidade de manutenção, às vezes a necessidade de troca de equipamento. Então, é interessante observar todas as possibilidades que existem no mercado e tomar a melhor decisão para cada caso. Perfeito. Marcelo, tu queres comentar? Isso, só complementando isso que a Juliana comentou, conforme a portaria 188 agora, né, trazendo para a nossa região aqui, para os nossos casos, se a gente for considerar a bacia do Quaraí, aqui dentro da bacia do Rio Uruguai, as vazões máximas, então, acima de 1.000 metros cúbicos hora, já tem que fazer esse monitoramento e esse envio mensal para o Rio Quaraí. Certo. E para o Rio Uruguai, envios anuais acima de 1.500 metros cúbicos hora. Aí que é essa questão, que são os cases aqui da região, né? E exatamente para os dois casos, acima de 3.000 metros cúbicos por hora, aí o usuário se enquadra na telemetria. Essa eu acho que é uma informação bem interessante. Então, repetindo, para o Quaraí, acima de 1.500 metros cúbicos por hora, para o Uruguai, acima de 1.500. Não, para o Quaraí, acima de 1.000, para o Uruguai, acima de 1.500, e nos dois casos, acima de 3.000 telemetria. Outra informação que é importante é que quando eu falo esses valores de vazão, eu não estou falando da vazão de uma única bomba, né? Eu estou falando da soma das vazões daquele empreendimento. Então, às vezes o usuário ele tem 3 bombas de 1.000, ele vai dizer, poxa, eu estou abaixo do limite do Uruguai, que é 1.500. Não, ele não está, porque ele tem que somar a vazão das 3 bombas, no caso a vazão dele vai ser 3.000. Tá? Isso é uma informação importante, é por empreendimento, não por bomba. Marcelo, traz para nós aqui, que a gente aqui na região, a gente sempre fala litros por segundo. Acho que tu já tem o cálculo aí. Isso.
para 1.000 metros cúbicos hora dá 277 litros por segundo, se não me engano. E acima dos 3.000 metros cúbicos hora vai para 830 e poucos litros por segundo. Só para os produtores aqui na região terem mais ou menos É uma questão de hábito, esse né? entendimento. É uma Já questão é de outra hábito. unidade. Aqui a gente, viu, Juliana, aqui a gente sempre fala em litros por segundo na parte da medição de vazão. Né? Bruno, eu acho que a gente entrou num ponto que é onde vocês dominam e já tem uma tecnologia já há um tempo. Há algum tempo. Há algum tempo já sendo testada e validada, né? Antes mesmo de agora ser obrigatório, né? Ser feito aqui na nossa região essa questão, né? Eu queria que tu comentasse um pouco da tecnologia que hoje você tem dentro do que a gente está tendo necessidade de aqui implementar. Tá. Bernardo, até enquanto vocês falavam ali, eu trago uma questão que a Juliana comentou, que é a questão na norma, né? Quando estava comentando sobre a medição direta e indireta, fala-se ali que o erro não pode ser maior do que 10%, é uma exigência da norma. E como a Juliana diz, fica a cargo do produtor decidir. O produtor precisa de uma ajuda nesse momento, Sim. sabe? Porque, então, dependendo do caso, o indireto encaixa ou não, né? Então, esse aí tem uma questão de um auxílio técnico, justamente para não estar dentro da norma, tá? E aí a outra questão também que eu trago, assim, tanto no monitoramento, que foi o que a Juliana comentou, direto ou indireto, que não precisa da telemetria, tá? Mas é opcional uma telemetria. Claro. Né? Porque daí já vem aquela frase que tu estava falando, que é a questão do produtor trabalhar com os dados de irrigação, trabalhar com o uso d'água. E não é à toa que isso é algo que eu falo, que a região produtora de arroz que mais sabe do uso d'água é a nossa região. Tá? Quando eu viajo e eu vou para outras regiões e a gente começa a falar de uso d'água, eu começo a ver, para aí, a gente sabe. Os meus clientes, os produtores sabem, estão sabendo mais. Uma coisa que eu falo, dependendo o aguador, o nosso aguador que está aqui e vai para uma outra região, ele brinca. E o aguador dessa região, se vier para cá, ele vai embora, ele não consegue aguar. Porque a gente tem um domínio de uso de água melhor. Tá? Não só fisicamente, né, naquele momento, mas como sim em relação aos dados. Exato, né? Exato. Tanto de dados, de saber o que eu estou usando, do que eu estou produzindo, de como o meu sistema de irrigação está funcionando, como toda a distribuição de água na lavoura. Né? Perfeito. E, bueno, então vamos lá a pergunta, né, do nosso sistema aí. Nessa parte aí, a gente começou a trabalhar lá em 2005, tá? Então, eu brinco que o meu primeiro filho aí já está com 19 anos, né? Então, a gente trabalha com a solução de telemetria para sistema de irrigação aí desde 2005, né? Então, a gente está muito redondo, tanto que as nossas soluções que a gente tem, que é uma delas que a gente usa, que é para enquadrar nesta norma nova da ANA, na norma 188. Tá? Então, com uma das soluções que a gente tem, a gente enquadra e a gente fez um ajuste técnico e hoje a gente consegue cumprir todas as etapas dessa nova norma da ANA. Inclusive, já estamos até testando e transmitindo os dados para o servidor da ANA. Certo. A questão da ferramenta, como que chama a ferramenta, ou a ferramenta que vocês têm para essa solução, né? Tá. A nossa ferramenta que se chama Integro, certo. Né? Então, o Integro hoje ele tem diversos módulos, e onde um dos módulos que supre essa nova norma da ANA é o módulo vazão, que é o nosso módulo hídrico, que é a parte de medição de vazão. E aí isso a gente agregou a parte de transmissão de dados, redundância, tá? Porque não é só transmitir os dados, não é só isso, né? Tem que transmitir os dados, tem que saber se o dado chegou no servidor da ANA,
Então, tem que estar registrado esses dados aí por um determinado tempo. Tem toda uma questão também de controle, por exemplo, de falha de algum equipamento, sistema de bombeamento, tem cadastro disso. Então, eu vejo que tem diversos passos que não é só transmissão de dados. Certo. Tem outros serviços por trás que tu precisa para poder fazer um serviço que o produtor possa ficar tranquilo. Que é o mesmo caso do processo dos guris da outorga, que tem todo o levantamento de dados, todo o envio de dados e esse controle para ser feito também. E a questão do armazenamento também, né, Bruno? Tu comentaste que é interessante, que a portaria exige por esses 36 meses o mínimo armazenamento dos dados, e ali tu consegue englobar todo esse processo, né, no automonitoramento. Exatamente. E daí não é só a questão de armazenar, tem a questão do backup dos dados. Por exemplo, daí uma questão é transmitir os dados, a Ana vai estar com os dados salvos da maneira dela, mas o produtor tem que ter os dados salvos por 36 meses. Tá? E aí, isso aí o nosso sistema faz, e daí tem backups de redundância para garantir isso aí. Juliana, eu tenho uma dúvida da questão, no momento vamos ver se eu estou certo, se eu estou entendendo aqui, se eu não estiver, por favor, me corrige. Da medição indireta, certo? Por exemplo, a medição indireta. Eu tenho que guardar esses dados, mentira, eu tenho que transmitir esses dados no exemplo anual, ok? No momento de uma fiscalização, tá? Dessa fiscalização que pode acontecer por vocês, o que eu tenho que mostrar para vocês se eu tenho que transmitir ela anualmente? Vocês podem vir aqui me fiscalizar antes dessa data. O que eu tenho que ter guardado aqui para apresentar para vocês no momento dessa fiscalização? Primeiro, só um esclarecimento, assim, a gente falou de monitoramento direto e indireto, né? Isso são as formas de medir, com relação à frequência de transmissão anual, mensal e a telemetria, só para a gente não confundir o tipo de monitoramento com a frequência de transmissão, tá? Mas no caso em que o usuário ele é obrigado à frequência de transmissão anual ou à frequência de transmissão mensal, se a Ana eventualmente vistoriar ele, o que ela vai observar? Ela vai observar se o usuário possui o equipamento e se ele está fazendo o registro dos dados, se o equipamento dele acumula o dado ou se ele tem uma planilha de registro, algo que prove que ele está realmente ali anotando o dado mês a mês e que ele tem aqueles volumes que ele está declarando para a Ana. Então, é isso que a Ana vai observar. Entendi. Posso fazer só uma pergunta para a Juliana também? Nesse caso, digamos, no monitoramento mensal, o usuário ele pode fazer uma medição pontual a cada mês ali da vazão e estipular pelo orímetro dele, que tu comentaste, de uma forma indireta, e fazer... Sim, como eu falei no início, assim, só não é permitido o monitoramento indireto quando o usuário ele cai na telemetria, né? Ele é do grupo da telemetria. Para os outros dois casos, quando ele é do grupo do monitoramento anual e do grupo do monitoramento mensal, ele pode sim fazer o indireto. No mensal, ele, como eu falei, é um aplicativo, chama Declara Água. O usuário ele vai fotografar o visor do equipamento dele. Então, nesse caso, ele não vai fazer a conta e mandar o dado do volume para a Ana. Ele vai fotografar o visor do orímetro dele e ele vai entrar com a informação da vazão. Tá? E, quando for o caso, a Ana pode pedir que ele mande também a fotografia da vazão. E daí a Ana vai fazer essa conta. Ela vai receber ali o registro, né, do orímetro dele ou do outro equipamento de medição de tempo. Mês a mês, ela vai ver a diferença entre um mês e outro, vai ver o tempo que ele usou naquele mês e vai multiplicando pela vazão, chegar no volume do usuário. Então, no aplicativo é assim que funciona. Já no sistema anual, o usuário vai precisar fazer a conta e enviar já direto o volume. Isso, eu te pergunto, Juliana, porque acontece que aqui muitos produtores não têm os medidores de vazão, né? Então, eles contratam escritórios, empresas ali para fazer esse monitoramento de vazão. E é bom se, por exemplo, nos casos dos envios mensais, ele tem que fazer uma vez no mês, 2 vezes no mês, essa medição da vazão, ter isso relatado, no final do mês fazer a fotografia do orímetro e enviar, né, na declaração mensal. Exatamente. Essa frequência em que ele precisa fazer a medição pontual de vazão para quando ele está no monitoramento indireto, ela não está definida no normativo, né? Ela é definida caso a caso. Então, por exemplo, na bacia do Quaraí, o que a gente exigiu no ano passado foi que ele fizesse 2 medições de vazão durante a safra.
tá? Uma no início da safra, uma no final da safra. E daí, no caso, o usuário, é bom que ele guarde um laudo ali, ou do equipamento próprio, porque, como eu falei, o usuário ele não é obrigado a contratar a empresa, se ele quiser, ele pode comprar o próprio equipamento, fazer a própria medição, ou guarde o laudo da empresa, caso ele opte por contratar uma empresa. Então vai variar de caso a caso, por exemplo, o usuário entra em contato para ver. Então, assim, de forma geral, o usuário ele precisa garantir, aquilo que eu falei, ele precisa garantir que o erro dele não seja maior do que 10%. Essa é a preocupação que ele tem que ter. Então, ele vai instalar um equipamento, um orímetro, né? Se ele optar pelo monitoramento indireto, ele vai instalar um orímetro e ele vai decidir a frequência que ele tem que medir a vazão para garantir que ele não passe esse erro dos 10%. Quando a Ana percebe uma situação em que nessa bacia, talvez a gente tenha que ter um acompanhamento mais por perto, está acontecendo uma situação específica, a Ana pode direcionar e falar, olha, nessa bacia eu quero X vezes, e informar isso para o usuário. Mas quando a Ana não fizer isso, e ele optar pelo monitoramento indireto, é uma decisão que ele vai tomar, mas lembrando que ele é responsável por aquela decisão. Então, ele tem que se assegurar ali de que não vai ter nenhuma alteração substancial no sistema dele, e que ele está garantindo que aquela vazão ainda é aquela vazão. Tá? E isso é uma informação importante também, porque nem todo tipo de sistema de captação permite essa opção, né? Para o usuário ele optar pelo monitoramento indireto, ele precisa garantir que ele não tem grandes variações de vazão na captação dele. Em alguns casos isso é verdade, mas em outros não. Isso vai depender, enfim, de diversos fatores da conformidade ali do empreendimento. Então, ele precisa garantir, se ele quer optar por isso, que não vai ter grandes variações de vazão, porque ele não pode correr o risco de, eventualmente, ele ser fiscalizado e ele informou uma vazão e aquela vazão não está compatível com o que a Ana mediu na hora. Pois é, aí é que eu ia fazer uma pergunta. Se a medição ela é dependente de mim, produtor, certo? No momento, e eu te informo ela, a única questão de e isso não é medido por vocês, a não ser diante da fiscalização, a única questão que vai ter para vocês saberem se está ocorrendo a medição corretamente, pode ser uma denúncia, né? Ou de um vizinho que está dizendo, olha, está me faltando água aqui e não está nem não digamos assim, ou até mesmo uma própria seca em si, de que não é a regulamentação, tu comenta. A regra da régua. Isto, né? Mas eu tenho um caso que a gente responde. Claro. Então toca a ficha, então já me responde, porque eu queria saber. Mas eu queria responder também, porque não é só isso, tá? A gente tem outras formas de verificar. Assim, primeiro que os nossos sistemas ele tem uma inteligência para fazer uma análise mínima ali dos dados. Então, por exemplo, fazendo uma analogia, é como na Receita Federal, você pode cair na malha fina ali pelos filtros automáticos do sistema que percebeu que você declarou alguma coisa inconsistente. Então, os sistemas da ANA também fazem isso. Para uma análise mais detalhada, a gente tem fiscalizações a campo, a ANA tem equipamentos de medição de vazão também que ela leva a campo quando ela vai, e a gente faz também análise por imagem de satélite, né, no caso da irrigação. Isso, alguém comentou no início da nossa conversa, não é usado só por órgão ambiental, não. Hoje, com imagem de satélite, a gente consegue entender a dinâmica de irrigação em diversas regiões do país. E com informações geográficas que a gente tem, cadastro ambiental rural, coordenada outorgada, enfim, é possível fazer diversas análises, é possível entender se o produtor está irrigando ou ele não está irrigando. Em alguns casos é possível até se estimar, né, obviamente não com a precisão de um equipamento de medição de vazão, mas se estimar mais ou menos o quanto ele está usando. Então, assim, tem algumas formas de analisar o dado para levantar suspeita sobre algum dado que não esteja correto. Entendi. Então, aí tu vê aquela importância, né? Apesar da norma pegar e dizer assim, o produtor tem que garantir que ele está enquadrado no indireto ou no direto. Mas é difícil o produtor sozinho pegar e fazer isso. Claro. Né? É uma questão técnica. E a gente vai, por exemplo, ali Rio Quaraí, a variação de nível que a gente tem ali é grande. Então, uma das maneiras, declarou que é uma vazão, vai chegar uma fiscalização da ANA, por exemplo, e aí o nível do rio já está outro, a vazão já não bateu. O que eu recomendaria para os usuários é, de fato, assim, como eu acho que eu comentei no início, fazer uma avaliação
não ia assim, eu quero instalar um orímetro porque ele é o equipamento mais barato. De fato, se você for olhar só para o custo do orímetro, ele é o equipamento mais barato, mas fazer uma avaliação, porque com o orímetro eu vou precisar de medições pontuais de vazão. Então, eu vou precisar de alguém ou de um equipamento, mas talvez de uma empresa que vá lá na minha fazenda com alguma frequência fazer essa medição. Será que não vale mais a pena o produtor investir num equipamento que vai medir o que ele já precisa, ao invés de ele ter que contratar a empresa ou ele ter que pontualmente ir lá e fazer medições e fazer essa conta e mandar para a Ana? Hoje em dia, como eu falei, tem equipamentos com um excelente custo-benefício. Então, eu como usuária de água, o que eu faria seria isso, assim, avaliar bem as minhas opções, porque não necessariamente a opção que me parece mais barata de início, né, que é instalar o orímetro e optar pelo monitoramento indireto, vai, de fato, ter o menor custo. Tu sabe que eu iria para um lado um pouquinho diferente. Não diferente, mas talvez mais para frente, vamos dizer. Não achei o termo ainda aqui, Juliano. Daqui a pouco eu acho. Mas a questão é a seguinte. No momento que o produtor decide por um instrumento para fazer uma medição, tá? E ainda mais numa região aqui que a gente está, produtora de arroz, que é absolutamente dependente da água, né? Absolutamente dependente da água. No momento vai optar por um equipamento, eu preciso te fazer com que ele me dê dados suficientes para que eu use menos e seja mais eficiente com esse, né? Então, vai fazer um investimento, faz de uma vez só. E aí tu pode remeter isso a diversas coisas dentro de uma propriedade rural, né? Tia, vou fazer um melhoramento de campo, faz uma vez só, faz bem feito, sabe? Vou fazer uma liberação, vou fazer uma outorga, vou fazer alguma coisa assim. Tia, vai fazer por ti, que não tem o hábito de fazer do sistema, de conhecer com quem precisa falar para saber se eu estou certo ou não estou certo. Cara, contrata alguém que faça adequadamente e faz uma vez só, sabe? E aí é que eu vejo a questão da inserção da tecnologia no campo. Tem um monte de coisa, né? Tem até quem vende milagre, né? Vai de ti se quiser saber que eu quiser usar o milagre e eu não, né? Mas, faz bem feito, faz uma vez só, né? E aí é que eu vejo essa questão da inserção da tecnologia. Procura esse equipamento de vocês, essa solução, né, Bruno? Tem diversas, mas o que eu vou usar para a minha realidade para que eu seja mais preciso, né? E eu acho que daí tu não tem exemplos só aqui, né? Tu tem exemplos a nível Brasil, até exterior, né? Mundial aí, de que estão usando os equipamentos e estão se utilizando desses dados. Diante disso, eu deixo uma pergunta aqui para vocês, assim, a regra, a lei, ela está aí, está posta, está nos obrigando a adequarmos, né? Mas dentro da produção, que benefício que vocês veem para isso? Porque daqui a pouco o produtor está vendo assim, porra, tá achando que a gente falou lá no início. É só custo. É só custo e mais uma fiscalização, tá bom, mas vamos fazer do limão uma limonada. Né? Não, que não tem o que fazer, né? A regra tá aí, a lei tá aí, tu te enquadra ou tu pula fora da barca, né? Bueno, como que o produtor faz desse limão essa limonada? Eu até em outro momento ia trazer exemplo, que é a questão que a gente já viu acontecer aqui no Brasil, e aí a gente até participou do projeto, que daí eu trago o exemplo do Tocantins, né? Que foi algo que aconteceu no nível mais grave que acontece no nosso Quaraí, tá? Que lá chegou ao ponto que teve que entrar a justiça e lacrar bombas, né? E lá se fez um sistema que é parecido com o automonitoramento da ANA, que é parecido com a regra da régua, né? Onde, dependendo do nível do rio, aí tem que se bombear de uma maneira menor que a outorga. Se baixar mais, tem que baixar mais ainda, tu bombeia por tantas horas, e monitorado isso, para todo mundo cumprir. Mas lá foi goela abaixo, foi necessidade. Certo. Né? Então, e do mesmo jeito, o usuário de água teve que custear a implementação do sistema. Nível Brasil. Certo. Vamos a nível mundial? Nevada nos Estados Unidos, do Rio Colorado, custeio do usuário de água também.
né? Então, alguma coisa se faz e tem que fazer o investimento. Então, normalmente, via de regra, é o usuário que faz esse custeio. Vamos lá para a questão do benefício, né, Bernardo? É exatamente isso que a gente estava falando. É o uso de água, é mais eficiência na produção, é produzir mais com menos. É o exemplo que eu trouxe. O aguador daqui, água com menos água que o aguador em outras regiões. Ou seja, a gente já está usando melhor a água. E aí, quando tu tem dados, aí tu consegue trabalhar, tu consegue dizer. Às vezes até vem, Bruno, vamos, vem com algumas ideias. Daí eu pergunto, tu sabe quanto de água está produzindo o teu sistema de bombeamento, teu primeiro levante? O cara, E o cara quer ver a água lá na lavoura dele. Ele diz, cara, mas tu sabe se o teu levante está funcionando lá às 21 horas que tem que funcionar? Ele, não sei. Né? Ou então, como diversos casos, que primeiro ano que a gente instala a tecnologia e o produtor, tinha um ataque, liga e desliga o meu levante, o que é isso? Não, tem um problema. Eu digo, não, tem um problema no teu levante, né? Né? E daí tu começa a abrir o olho, e daí tu começa a usar a tecnologia, tu começa a usar os dados, e aí tu começa a ver onde tu tem gargalos, e aí tu começa a usar, fazer o uso melhor da água. E principalmente que tu vê que pode doer no bolso, né? Porque às vezes tu tem o teu sistema super dimensionado para uma área que tu planta e tu vai fazer a vazão, tu vai medir a vazão, tu vai ver, eu tô tirando mais água do que às vezes eu precisaria. Ou tô tirando menos do que precisaria, daí tu vai se adequando ao sistema e a gente sabe hoje o custo, né? Para tu pegar e irrigar uma lavoura de arroz, que é os casos aqui da nossa região. Então, se for botar na balança, às vezes vem para te trazer economias, o monitoramento das águas, né? Não só custos. Exatamente, o próprio custo de energia, né? Ele tem muitos casos em que o equipamento se paga muito rápido com uma redução do consumo de energia, porque o produtor entende que ele estava captando mais água do que ele precisava em algum momento. Então, com certeza, é uma ferramenta que é importantíssima para o produtor. E se a gente pensar em agricultura irrigada desenvolvida, não faz sentido a gente pensar que o usuário está aplicando água na lavoura dele e ele não sabe quanta água ele está aplicando. É uma informação fundamental. O produtor não saber o quanto de água está colocando é a mesma coisa que a gente está andando de carro sem um medidor de combustível, né? É a mesma coisa. E, Marcelo, tenho certeza que vocês têm o mesmo exemplo que a gente tem, que é de ir medir a vazão e o aguador estava achando que era pouca água e quando vier a água estava boa. Já aconteceu vários casos. O produtor não tem noção da água que ele está tirando às vezes. Exatamente. E agora mudando um pouquinho de foco, mas às vezes numa barragem, que é um recurso limitado, né, que tu tem aquele volume X. E aí tu começa a irrigar a tua lavoura, tu começou a tua safra ali, tá a vazão, tá bombando, daqui a pouco chegou a metade da safra e tu tá com tua água contada. E aí tu começa a pensar, será que eu vou chegar no final da safra, vou ter água, não vou ter água, vai chover, não vai chover? Exato. E aí que entra a questão, quando tu né? divide. A mesma barragem divide entre vários. Bernardo, e até a questão, por exemplo, tu tá monitorando a vazão e que acontece sujeira na tua bomba. Quando é que tu vai ver isso, que a tua bomba diminuiu de vazão? Quando ela parar, quando trancar, daqui a pouco tu tá ali com sujeira e tu vê que tu diminuiu 15, 20%, e às vezes quando que tu vai atuar num problema desse? Daqui a 3, 4, 5 dias. E ali que tu tem a oportunidade de já começar a usar a tecnologia e já atuar rápido. Eu vejo com bons olhos, né? Acho que todos nós temos que ver com bons olhos, né? Essa questão, porque por mais que seja regulamentado, seja, né, tá sendo obrigado agora a fazer, lá no início do programa a gente comentou, fazer é um bem infinito, né? E eu não vou, até em algum momento, eu até mesmo comentei, fiquei parecendo que botando a culpa em cima do produtor, né? Do uso, que às vezes não é eficiente. Quando a gente entra na lavoura, vou plantar, né? Cara, tu tem que irrigar, não tem outro jeito, a água tem que chegar lá, tu tá te virando para que aquela água chegue lá, né? Então tu tem que fazer acontecer.
E tu, como produtor, empresário, tu tem que ver dinheiro surgindo dali, né? As contas têm que ser pagas e não tem mal nenhum nisso aí. Posteriormente a isso, olha, as contas estão se pagando, bom, agora eu vou ser eficiente, né? E isso em qualquer empresa, né? A gente às vezes tem a mania de quando vai para o campo, é tanta tecnologia, tanta coisa que a gente vê, que tu quer usar as melhores, né? E é de início. Não, as coisas têm que serem graduais, tu tem que ganhar dinheiro, tá pagando, tá joia, bom, agora eu vou ser mais eficiente para que sobre mais, né? É um caminho a ser seguido disso aí. Quer comentar, mano? Não, eu concordo com tudo que tu disse, mas eu também acho que esse é o primeiro passo para a cobrança também, né? Porque agora nós vamos saber. Mais tarde, né? Não, logo, eu acredito. Então eu acho que logo vai ser cobrada a água, e eu acho também que o cerco está se fechando, os monitoramentos por satélite da ANA, do IBAMA, da FEPAM, e aí o produtor rural, e muitas vezes eu vejo, tanto da ANA quanto do DRHS, eu vejo uma diferença no sentido de que é muito educativo, sabe? Eles estão sempre conversando, estão instruindo, não chegam multando. Ao passo que outros órgãos, outras instituições, não é nada educativo, eles são muito rápidos para multar e muito lentos para resolver aquele problema quando o produtor viu que teve aquele problema e ele quer resolver, e aquilo ali é muito moroso para ele resolver. E é diferente das ações tanto da ANA quanto do DRHS, entendeu? Então, por isso que o produtor, às vezes, acaba ficando angustiado, né, se sentindo pressionado por mais um sistema que ele tem que gastar mais, investir mais um dinheiro naquilo ali, apesar de ter todas as vantagens que você citaram anteriormente. Mas vai ao encontro do que eu comentei bem no início, né? E que eu fiz referência até, a Juliana disse, olha, essa questão que eu estou comentando não faz referência à ANA, das investigações, não, das fiscalizações que teve aqui e que chegaram multando sem saber da história, do que era, e a gente sabe, né, que história eu estou comentando. Então, eu também vejo por esse lado. Em seguida vai ser cobrado, vai se achar uma forma de cobrar. E que aí eu disse, e a contrapartida, enquanto a gente está captando gás carbônico da atmosfera e transformando isso em comida, como que o produtor vai receber? Vê-se como as coisas parecia que não tinham conexão no momento que eu comentei, mas vem à tona nesse momento. Mas com certeza a cobrança ela virá mais rápida do que tu receber por um serviço ambiental que tu preste, entendeu? Então, eu digo, o Estado ele é muito mais ávido para cobrar, para te punir, do que para te ressarcir, né, de algo que tu está fazendo. Bueno, né, mas vamos pensar nesse momento, mas o produtor que já está fazendo uso bem da água já está lá na frente. Não, sem dúvida. Ele já vai estar lá na frente, então ele já vai estar sendo mais eficiente e já vai estar se beneficiando. Perfeito. Sobre essa questão que você coloca, eu não gostaria de entrar aqui nela, né? Eu tenho diversas opiniões pessoais, eu vejo alguns pontos que eu concordo com você, outros não, assim, acho que é uma questão maior a se pensar, mas com relação à cobrança pelo uso da água, eu só acho importante dizer, primeiro, essa resolução do automonitoramento, ela não veio por causa da cobrança, né? Pode ser que a cobrança chegue na bacia, é uma tendência de que se chegue em todas as bacias, pode ser que a cobrança use esses dados, mas essa resolução, ela não veio por causa da cobrança, ela não é o primeiro passo da cobrança, ela independe da cobrança, ela é sobre automonitoramento, ela é sobre conhecer os usos, sobre a ANA obter essa informação que ela utiliza, como eu falei no início, para diversas finalidades. Tá? Com relação à cobrança, eu acho que é um caminho, né, que vai ser percorrido na maioria das bacias, né? A gente tem aos pouquinhos aumentado, e não é uma decisão da ANA, é uma decisão do Comitê de Bacia, tá? Tanto a cobrança como a forma de se cobrar. E, enfim, só queria pontuar fazer essa observação. Claro. Eu procuro dar no programa essa liberdade para que a gente você coloque os pontos de vista, né? E se deem as opiniões. E que eu acho super pertinente para que você tenha essas discussões, entende? O teu lado pode ser diferente do meu e não quer dizer isso que a gente não vá conversar para tentar chegar no bom senso, né? Então, é exatamente isso. Mas fica essa questão que a gente comenta, e tu mesmo comentaste, né, Juliana? Quando você tem o termo fiscalização, está sempre se pensando, eu vou ser cobrado sobre esse troço, né? Porque é o mais comum
de acontecer, como bem a Mônia comentou, né? Então, aqui bem... Eu sou presidente do comitê da Bacia do Ibiqui, né? Certo. Então, a gente já vê muito essa pressão dentro do próprio comitê de bacia, né? E a gente participa também do comitê do Quaraí, e aí a gente também já vem sentindo isso, entendeu? Desse lado. Então, gato escaldado, é um caminho, também é um caminho, eu também acho que né? Mas, né, em algum momento vai chegar, não adianta. Eu acho até, lendo a questão lendo a questão da lei, tá muito claro que é o automonitoramento, bem como tu comentaste, né? Mas será uma ferramenta mais tarde, né? Porque já existe isso, já tem isso, vamos para o próximo passo, é um caminho, né? Nem sempre o fluxo foi esse, sabe? É preciso existir o automonitoramento para existir cobrança, até porque a decisão, como eu falei, cabe ao comitê, o comitê pode, por exemplo, decidir que ele vai cobrar pelo valor outorgado, que ele não vai nem olhar para o dado de automonitoramento. Então, assim, não é necessariamente um passo. Eu entendo que, imagino, né, que se esteja evoluindo para chegar na cobrança pela necessidade, não porque temos hoje uma resolução de automonitoramento que está indicando isso, mas por outras questões, né, pela necessidade de se valorizar um bem que, como você disse no início, é público, de trazer esse dinheiro da cobrança de volta para a melhoria da bacia, enfim, vejo mais por esse sentido do que como uma escada para cobrança, né? Agora temos monitoramento, podemos ter cobrança. Não, né? Não sei dizer aqui de cabeça o histórico, mas é possível que tenha ocorrido a cobrança primeiro numa bacia antes de ter monitoramento nela, tá? Não, as coisas não... o que eu estou querendo dizer? A cobrança, ela não depende do monitoramento, até porque a gente nem sabe qual critério vai ser adotado, se vai ser de cobrar pelo valor medido. Entendido. Turma, a gente está chegando no final do programa, né? Eu acho que foi pertinente o tema, nós tá na eminência aí desse... Quais são as datas? Desculpa até para atualização. Né? Isso, acho que aqui indo pela nossa região aqui, para o Rio Uruguai, que seria a calha principal da bacia do Rio Uruguai, né? Então, o prazo para a instalação da telemetria seria 1º de julho de 25, e já para a bacia do Quaraí, 1º de janeiro de 25. Então já entra para as questões dessa safra, né? E é bom comentar que a Ana já está disponibilizando o link, né, Juliana, para fazer esses acertos prévios agora. O Bruno pode falar melhor também, para já ir testando o sistema ali, porque ele vai ter que, como no começo do ano, já informar esses dados. É bom que ele já tenha o sistema instalado ali para estar zeradinho, funcionando, e de começar dentro do prazo já sem erros e sem problemas, né? Só lembrando que na bacia do Quaraí, o prazo para telemetria é 1º de janeiro, mas para os usuários que fazem outro tipo de monitoramento, já está valendo, porque eles já tinham a obrigação antes da publicação dessa resolução, então a obrigação só continuou. Então, eles não interrompem o monitoramento, eles precisam continuar monitorando. E daí, sim, para aderir à telemetria é que o prazo é 1º de janeiro de 2025, e se o usuário tiver condição, né, talvez ele monitoraria essa safra, metade da safra, o início da safra no aplicativo Declara Água e mudaria para a telemetria no meio. Talvez não a lógica até para o usuário não funcione bem. Então, se ele quiser começar antes, começar no início da safra, ok, é possível, tá? Com relação ao link, a Ana ainda não disponibilizou no site, ela está disponibilizando pontualmente para os usuários que entram em contato, o link da telemetria, para fazer o cadastro para a telemetria, tá? Provavelmente em agosto ou setembro a gente vai colocar no site, aí sim, para já começar a cadastrar todo mundo. Hoje a gente tem feito testes com os usuários ou com os operadores de telemetria que estão nos procurando. Então, se alguém... acho que é o momento de deixar um contato aqui, se alguém tiver interesse, quiser começar a testar, encaminhar um e-mail para automonitoramento, tudo junto, @ana.gov.br. Também pode encaminhar um e-mail para esse contato se tiver qualquer dúvida a respeito desse tema. Perfeito. Bom, como eu disse, acho que foi super pertinente, então realmente a gente está na iminência de ser obrigatório, né, de estar valendo a lei, as normas e tal. E agradecer a vocês pela clareza do que a gente comentou, né, e deixar bem claro de que não tenho dúvida de que a própria Ana e a Agroplan e a Eletroeste aqui estão disponíveis para quem
tiver dúvidas, para quem quiser mais esclarecimento e para quem quiser monitorar adequadamente. Bruno, começo contigo. Obrigado pela participação e disponibilidade aí. Eu agradeço também, Bernardo. Juliana, até vou comentar que foi um baita programa, que é o linguajar que a gente usa aqui no Rio Grande, né? Então, obrigado, Bernardo, obrigado, Mônia, obrigado, Marcelo, obrigado, Juliana, pela participação, tá? E estamos aí à disposição. Joia. Mônia, obrigado. Também, muito obrigada novamente pelo convite, obrigada aos colegas, né? Também achei um baita de um programa também. Os termos utilizados eu acho que foram bem tranquilos, né? Acho que deu para os ouvintes entenderem e ficarem, né, sabendo um pouco mais, então, do que é uma outorga e o que é essa portaria de automonitoramento. Muito bem. Schmidt, obrigado. Não, eu que agradeço aí pela oportunidade, agradeço a Mônia, tu, Bruno, Juliana pelos esclarecimentos e passar uma mensagem, né, principalmente para os produtores irrigantes, para eles não se assustarem que isso aí é uma exigência, mas que também traz benefícios para eles e que eles podem contar que estão bem assistidos aí com a Eletroeste, com todos os escritórios aí da região que a gente pode auxiliar eles nesse processo com a Agroplan, principalmente. Juliana, obrigado pelo esclarecimento, pela clareza, né, das colocações. Eu acho que é bem importante quando a gente fala com alguém que está falando por um órgão federal, né, que tenha essa facilidade de comunicação para que a gente realmente entenda o que está acontecendo, quais são as cartas que estão na mesa para a gente poder jogar, né? Como a Mônia comentou, quando tem um órgão que fiscaliza, mas que ele principalmente educa, informa como deve ser feito e não simplesmente pune, e muitas vezes porque não o produtor está fazendo errado porque quer, e sim porque não sabe, né? Então existe um caminho e existe uma necessidade de troca nisso aí, que não são todos os órgãos que sabem que é assim que deveria funcionar, né? De qualquer forma, né, assim concluindo, obrigado pelo esclarecimento e pelo posicionamento que tivesse aqui conosco hoje. Eu que agradeço muito o convite. Para a gente, essa oportunidade de chegar até o usuário é muito importante, né? Como vocês muito bem colocaram, o objetivo da ANA em nenhum momento é multar, penalizar o usuário, dificultar a vida do usuário, mas é trazer ele para conformidade para que a gente tenha um uso da água justo e melhor possível para todo mundo, e para isso a comunicação é fundamental. E a gente sente, na maioria das vezes em que há falha, que não é má fé, sabe, aquilo até que a gente conversou no início, não é o usuário que é um mau usuário, mas muitas vezes é dificuldade de entendimento das regras, de comunicação mesmo. Essa é uma percepção que a gente tem e por isso a gente tem investido bastante na comunicação e por isso eu acho muito importante a participação aqui hoje. Agradeço de verdade o convite e ressalto até nesse ponto, e não só aqui pela ANA, mas eu acho que por todo o governo, por todo o serviço público que trabalha com fiscalização, que a gente tem buscado aprender. Na ANA mesmo, a gente tem uma contratação específica para a gente entender o que a gente chama de fiscalização responsiva. De forma simplificada, fiscalizar sem necessariamente abrir um processo sancionatório, uma multa, fiscalizar da maneira mais simples possível, que tenha o melhor resultado possível. Então, esse é um objetivo que tem sido cada vez mais buscado. Eu tenho certeza que não só na ANA, mas, enfim, em outras agências reguladoras, em outros órgãos do governo federal e em muitos estados, para que justamente a gente alcance o nosso resultado e traga o usuário junto com a gente. Esse é o objetivo. Então, mais uma vez, me coloco à disposição, já deixei o e-mail, não sei se o pessoal também tem contato da rádio, se alguém entrar em contato com a rádio, pode passar esse e-mail que eu deixei, a gente está à disposição para qualquer esclarecimento, tá bem? Muito obrigada. Valeu, obrigado. Deixa eu reforçar aqui o convite, né, para Expo Outono de Uruguaiana, que acontece de 26 a 30 de junho, unindo as famílias do campo e da cidade. Semana passada a gente já comentou de todo o evento, né, do que vai acontecer durante o evento. Participem, vai estar uma rica de uma exposição, bastante temas a serem trabalhados, né? Noite da Pecuária, a exposição de Angus, Brangus, Hereford, Braford, as visitas dos colégios, Fórum da Agricultura, Radar, Brangus,
e assadito brancos, né? Tem, enfim, gineteada, credenciadora, se não me engano, também no cavalo crioulo, não tenho certeza se tem, paleteada, gineteada, enfim, vai estar uma rica de uma exposição, de 22 a 30 de junho de 2024. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Associação Rural de Uruguaiana, a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, o Grupo Seolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação. Arroz Requinte, o alimento de todas as horas. E Membuí Uruguaiana, contamos com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país, localizada na BR-472, saída para Barra do Quaraí. Eletroeste, materiais elétricos, tecnologia e automação. Sicredi Essência, Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Hereford e Braufor e ovinos ideal, produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa a seus clientes que comercializa touros Hereford e Braufor diretamente na propriedade. Agende a sua visita através do telefone 3412-4033 ou pelo celular 99607-1050 e ainda pelo e-mail cabanhanovaurora@uol.com.br. Agroplan Consultoria, que hoje é aqui presente. E produtor rural, você já nos conhece. Somos a Urusul Cereais, comercializamos teu arroz desde 1985. Nossa empresa preza pela valorização do teu produto. Negociamos com as indústrias de credibilidade e transparência. Venda a sua produção com quem trabalha ao seu lado há 39 anos. Contato pelo telefone 55-99927-9210. Fala diretamente com Juliano Bittencourt. E Maitec. A Maitec é uma empresa de software criada com a expertise e a experiência de grandes produtores rurais. Temos todas as linhas de controles operacionais para aumentar a eficiência dos seus processos na lavoura e melhorar a sua lucratividade. Entre em contato pelo telefone 55-98125-8555. Muito bem, muito obrigado a todos. Um ótimo final de semana, continuem se cuidando e até a semana que vem.